Boa tarde. Para viver bem em um condomínio, é necessário que todos os moradores façam a sua parte. Além de respeitar aquelas regras de boa convivência, tem que pagar corretamente as taxas de manutenção do espaço. Mas quando há um grande prejuízo provocado pelo síndico, que deixou de pagar as contas do prédio, e aí, o que fazer? Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal derruba contratação temporária para o sistema penitenciário do Maranhão. STF retoma hoje a análise do recurso sobre o piso de agentes comunitários. A discussão chegou ao Supremo em 2020 por meio de um recurso que tem repercussão geral reconhecida. E ainda, Justiça Federal autoriza a operação em Santa Catarina para combater lavagem de dinheiro do tráfico transnacional de drogas. O Ministério da Justiça dos Emirados Árabes Unidos formalizou a decisão judicial de autorizar a extradição do brasileiro Thiago Brenan por meio de comunicação diplomática encaminhada à Embaixada do Brasil em Abu Dhabi e dirigida ao Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro. Com isso, o empresário deve ser extraditado nos próximos dias. Um delegado, 2 agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado fazem parte da equipe que vai transportar o empresário ao Brasil. Thiago Brenan é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça contra diversas mulheres. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional lei maranhense que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para a administração penitenciária estadual. As informações com Ana Paula Starling. A decisão foi tomada em sessão virtual. O voto do relator da ação, ministro Gilmar Mendes, foi seguido pela maioria dos ministros. A lei ordinária do Maranhão permitia a contratação temporária no sistema prisional do Estado para atender necessidades excepcionais de interesse público. O ministro Gilmar Mendes apontou a jurisprudência do STF, que determina que os casos excepcionais de contratação temporária exigem certos requisitos, como previsão em lei, prazo pré-determinado e indispensabilidade da necessidade da contratação. Por outro lado, essa forma de contratação é vedada em serviços ordinários permanentes do Estado. Gilmar Mendes ressaltou ainda que a lei estadual fere especialmente a redação atual do artigo 144 da Constituição, que prevê expressamente que o quadro de servidores das polícias penais federais, estaduais e distrital deve ser composto exclusivamente por meio de concurso público. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, prestou depoimento à Polícia Federal na manhã de hoje em Brasília. Ele foi ouvido por cerca de 2h30 no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Na saída, a defesa do ex-presidente afirmou que Bolsonaro postou, sem querer nas redes sociais, um vídeo questionando as urnas eletrônicas porque ele estava internado sob efeito de remédio. E hoje também a defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, entrou com o habeas corpus com o pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal. A defesa pede para o STF rever a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que manteve a prisão preventiva de Torres na última semana. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento do recurso extraordinário apresentado pelo município de Salvador, que discute se o piso nacional de agentes comunitários de saúde se aplica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Até agora foi realizada a leitura do relatório e as sustentações orais. O tema teve a repercussão geral reconhecida. A reportagem é de Carolina Chaves.
O julgamento deve ser retomado hoje com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. O recurso foi apresentado pelo município de Salvador contra a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. A discussão chegou ao Supremo em 2020 por meio de um recurso que tem repercussão geral reconhecida e servirá de parâmetro para a solução de 1.471 casos que aguardam esse julgamento. O caso começou porque uma agente comunitária de saúde e combate às endemias do município de Salvador entrou com uma ação de cobrança para que os vencimentos fossem reajustados ao valor correspondente ao piso profissional nacional da categoria, previsto em lei federal. O Tribunal de Justiça da Bahia decidiu a favor da agente e o município de Salvador, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou no plenário virtual sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Mas um pedido de destaque do ministro Dias Toffoli levou a discussão para o plenário físico. No início do julgamento, na sessão da última quarta-feira, o procurador do município de Salvador ressaltou a impossibilidade de conceder vantagem ou reajuste se não houver dotação orçamentária suficiente e previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias Local. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do município de Salvador. Já o advogado da agente comunitária defendeu que a categoria trabalha de forma multiprofissional, atuando não só na área de saúde. Por isso, deve seguir o piso nacional, independentemente do regime jurídico a que estiver vinculada. Agora, os ministros devem decidir se a aplicação do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde, com base em lei federal, viola o Pacto Federativo e o princípio da autonomia orçamentária. Em sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu a eficácia de normas do Estado de Goiás, que estabelecem cobrança no âmbito do ICMS destinada ao Fundo Estadual de Infraestrutura. Por maioria de votos, o tribunal não referendou a liminar do ministro Dias Toffoli, que havia suspendido a tributação. No julgamento prevaleceu o voto divergente do ministro Edson Fachin. O ministro destacou o entendimento anteriormente firmado pela Suprema Corte em situação semelhante, no sentido da constitucionalidade de cobrança criada pelo Mato Grosso do Sul. Ficaram vencidos os ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Luiz Roberto Barroso, que votaram pela manutenção da liminar deferida. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento que permite dupla incidência do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre produtos importados. Mais informações com Jéssica Castro. Em julgamento de ação rescisória, a primeira sessão do STJ reverteu decisão que afastava a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na saída de bens de origem estrangeira do estabelecimento importador. Com isso, o colegiado definiu que o imposto deverá ser cobrado tanto no desembaraço aduaneiro do bem industrializado, quanto na saída do importador para revenda no mercado interno. A ação julgada foi movida pela Fazenda Nacional contra o Sindicato das Empresas de Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina, que em 2015 obteve uma decisão definitiva para que seus filiados não precisassem pagar o IPI de produtos que não são submetidos à industrialização após o desembaraço aduaneiro na saída de seus estabelecimentos. A Fazenda Nacional apontou que, posteriormente a essa decisão, o Supremo Tribunal Federal e o STJ pacificaram um novo entendimento, definindo ser possível a dupla incidência do IPI. A Fazenda também sustentou que o afastamento do imposto prejudicaria a produção nacional, porque a isenção tributária beneficiaria apenas os importadores. Ao dar provimento ao recurso da Fazenda e reverter a decisão no STJ, o relator, ministro Gurgel de Faria, afirmou que a primeira sessão já decidiu, em 2015, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando ocorre sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil. Segundo Gurgel de Faria, o reconhecimento da aplicação dos precedentes, além de garantir a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência nacional, também observa a aplicação dos princípios constitucionais da livre concorrência e da isonomia tributária. A seguir, o que fazer quando o síndico deixa de pagar as contas do condomínio?
Vamos tirar essa e outras dúvidas no próximo bloco. Eu volto já. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determinou que o Facebook retire fotos e vídeos do corpo do cantor Cristiano Araújo dos servidores da rede social, além do aplicativo de mensagens WhatsApp. A decisão foi contrária ao pedido da empresa Facebook Serviços Online do Brasil, que havia recorrido da sentença, afirmando ser impossível cumprir a decisão por não responder pelos interesses do WhatsApp no Brasil. Moradores de uma quadra em Brasília reclamam de prejuízos provocados por um síndico. O administrador, que também era prefeito comunitário, deixou de pagar impostos. A dívida ficou para os novos gestores e acabou saindo do bolso dos moradores, que tiveram a contribuição reajustada. Acompanhe os detalhes dessa história na reportagem de Evne Araújo. 214 Norte, Bloco J, bairro Nobre de Brasília. Este ano, os moradores tiveram de pagar R$ 1.200 de taxas extras por causa do síndico do edifício. O gestor das contas coletivas deixou de recolher a GPS, o imposto que garante direitos previdenciários dos trabalhadores do condomínio. O caso gerou revolta, segundo os condôminos, que preferiram não gravar entrevista. Afinal, a surpresa pesou no bolso de todo mundo. Os moradores do prédio contrataram uma auditoria para apurar se há outras irregularidades. O síndico também era prefeito da quadra, uma prefeitura comunitária que cuida dos interesses de quem mora no local. Cada bloco paga uma taxa a mais para manter serviços de limpeza, manutenção de áreas comuns, jardinagem e segurança privada. Lá também foi deixado de pagar a previdência social dos prestadores de serviço. O valor era de cerca de R$ 35 mil, uma parcela de R$ 12 mil em aberto e R$ 25 mil em dívida ativa. Valéria Vasconcelos, a atual prefeita, descobriu os débitos por acaso. Nós temos uma tradição aqui de fazer uma festa junina na quadra. Quando buscamos as autorizações no GDF, descobrimos que estávamos em dívida ativa e não pudemos fazer a festa em função disso. Nesse caso, tudo foi resolvido sem a necessidade de taxas extras. Valéria renegociou e parcelou a dívida em suaves prestações, o que evitou mexer na contribuição coletiva. Nos 4 anos de gestão em que houve prejuízo, não teve prestação de contas da prefeitura. Agora, cada centavo gasto é mostrado aos moradores. Transparência que, para a atual prefeita, é primordial quando se gerencia dinheiro arrecadado em benefício de todos. Nós elegemos um conselho fiscal. O conselho fiscal, eu presto contas mensais. Nós também passamos a colocar nos boletos de condomínio o resumo da prestação de contas. E eu acho que isso dá mais transparência e mais tranquilidade aos moradores, da quadra. Apesar dos prejuízos, até agora ninguém procurou as autoridades para buscar a responsabilização do ex-síndico. Mas muita gente procura, viu? Isso é muito comum, um caso desse aí parar na justiça. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o advogado Diego Bassi, que é especialista em direito condominial. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafaela, um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, a gente abordou na reportagem uma história que, infelizmente, acontece com a frequência maior do que a gente imagina, né? Começando com o primeiro caso, o síndico que não pagar a conta ou não pagar ali o fundo de garantia do trabalhador que trabalha lá no condomínio, enfim, deixou de pagar alguma conta. Qual é a sanção? O que ele vai ter que arcar depois, se esse caso for parar na justiça? Olha só, o síndico, quando eleito, ele tem algumas obrigações, e dentre essas obrigações é aquela de elaborar o orçamento para o ano que vai se seguir. E o síndico que não faz isso e não adequa o orçamento e deixa de pagar contas em homenagem a isso, ele pode ser responsabilizado pelos acessórios decorrentes desta dívida principal em razão de não cumprir com a sua função. O síndico, a gente fala muito, Rafaela, que tem um mantra, que ele é responsável civilmente e criminalmente. Então, quando uma pessoa é eleita para sua sindicatura, ela deve observar exatamente
exatamente os ditames previstos tanto na Convenção Condominial quanto no Código Civil. Quer dizer, você tocou num ponto interessante, porque tem as duas esferas, pode parar na criminal, porque às vezes o sujeito age de má fé, né, de apropriação indébita ali naquele valor, e às vezes ele faz sem querer, né, por falta de informação mesmo. Então, nós temos aí essas duas situações, né, que são sentenças diferentes e sanções diferentes para cada caso, né, doutor Diego? Perfeitamente. Uma coisa é quando há o elemento do erro, que tem uma consequência, que vai ter a responsabilização, obviamente, na esfera civil, e aí nós temos o outro elemento, né, que é esta questão, quando há uma apropriação do valor, então aqui a gente não está falando nem apenas do acessório, e também do próprio valor. São responsabilidades distintas na civil e na criminal, que podem ocorrer de forma concomitante. Rafaela. O senhor já está nessa área há mais de 2 décadas, né? Então conta pra gente quais são os casos mais comuns que vão parar no Poder Judiciário e quais as dicas para não cair aí nessa situação e tentar resolver tudo no diálogo. Olha só, 22 anos na área condominial, né, independentemente do estado, as coisas elas acabam se repetindo, sendo cíclicas. Por quê? Nós temos o fator humano, as pessoas dentro dos condomínios. E hoje, mais de 1/4 da população brasileira está morando em condomínio. Então, aquilo que a gente acaba acontecendo fora dos muros condominiais, automaticamente são reverberadas também dentro dos muros condominiais. E, basicamente, tirando essas questões que envolvem a gestão, né, que é sempre um ponto de dor ali, a questão da gestão, como aconteceu no caso da matéria, nós temos os casos de relacionamentos, que envolvendo aí, a gente brinca que é a batata frita do direito condominial, que é aquilo que atenta ao sossego, à salubridade e à segurança. Então, quando esses 3 S's, eles são afrontados, seja em qual situação for, Rafael, de pets, com relação a crianças, a carros, a comportamento antissociais, afrontou esta regrinha, obviamente que acaba desembocando toda esta questão no judiciário. É aí que está a importância de uma assessoria jurídica condominial especializada no caso, para, antes de ir para o judiciário, buscar esta pacificação condominial. Porque tem muita assembleia que aprova alguns itens, né? Que quando você vai ali, um advogado vai fazer a aferição, aquilo não pode, né? Nem tudo pode estar ali no regimento, ou pode tudo. Como é que funciona, doutor? Porque ainda existem condomínios hoje, por exemplo, que proíbem a entrada de animais domésticos, e o Poder Judiciário já tem um olhar muito sensível. Algumas decisões até que o animal é quase um ente ali da família, né? Então, no regimento lá na Assembleia, tudo pode ser aprovado, vale tudo ou não é bem assim? Não, não é bem assim. Essa história que a Assembleia é soberana tem limites. Soberana nos termos da lei, né? Há uma questão hierárquica a ser seguido. E muitas assembleias acabam não observando, por determinados interesses de grupos, as questões formais e materiais, o que é uma pena, porque isso acaba, dá para se fazer, né? Mas tem que observar, há assembleias que há necessidade de quórum qualificados para aquilo, né? Então, tudo isso tem que ser observado para que depois não se comece determinadas obras ou determinadas situações e chegue lá no Poder Judiciário, volta tudo atrás, e para quem vai sobrar esta conta? Certamente para o representante legal do condomínio. Por isso, da importância do síndico se atentar a isso. Aí uma convenção atualizada. Muitas, como você disse, isso é letra morta, não existe mais. Já houve uma evolução desta questão. Por isso, da necessidade da adequação das convenções condominiais àquele condomínio, porque nem sempre o que vigora no condomínio do lado direito vai se aplicar do lado esquerdo. Então, é importante esta adequação de fatos à norma. Perfeito, olha, isso aí rende mais um programa inteiro, né? Porque no dia a dia a gente vê cada coisa e vai doer ali depois no bolso do morador. A gente viu na reportagem R$ 1.200 de taxa extra, gente. E dica de ouro, viu? A assessoria jurídica de um profissional para organizar aí regimento, assembleia, essas relações todas. Doutor Diego, muito obrigada, viu? Um prazer conversar com o senhor. Até a próxima. Eu que agradeço e à disposição. A seguir, Justiça Federal autoriza a operação para combater lavagem de dinheiro do tráfico transnacional de drogas. As informações em instantes, voltamos já.
A Justiça Federal autorizou uma operação para combater a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico transnacional de drogas. Policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em Santa Catarina. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. Os policiais cumpriram mandados de busca em mansões nas cidades de Itajaí e Navegantes. Foi encontrada grande quantidade de dinheiro. Segundo as investigações, um advogado da cidade de Navegantes era o principal responsável por fazer a lavagem dos recursos provenientes do tráfico. Segundo a polícia, a droga era despachada por portos brasileiros e o advogado usava um esquema de laranjas para lavar o dinheiro. O advogado formou todo um esquema envolvendo seus familiares, pessoas da família que cederam seus nomes e contas bancárias para que se fizesse o trânsito do dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Ao todo, 6 mandados de prisão foram autorizados. Os envolvidos já foram investigados em outras operações desde 2019 e vão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 38 anos de prisão. A Justiça autorizou ainda o bloqueio de imóveis, carros de luxo e contas bancárias. Segundo a Polícia Federal, os valores sequestrados chegam a quase 130 milhões de reais. E a Justiça Federal no Tocantins também autorizou uma operação para combater o tráfico internacional de cocaína. A droga vinha da Bolívia, Peru e Colômbia, com destino a estados do norte e nordeste do Brasil. Os detalhes com Anderson Arcoverde. Os policiais federais foram autorizados a cumprir quase 30 mandados de prisão preventiva e 95 de busca e apreensão em 14 estados brasileiros. A operação envolveu 400 agentes federais e policiais dos estados. Segundo as investigações, a organização criminosa montou uma complexa estrutura aérea para transportar a droga de países vizinhos até o Pará, Tocantins e Maranhão. 16 aeronaves foram apreendidas. Os policiais também encontraram uma arma. A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas bancárias que pode chegar a 300 milhões de reais. Os envolvidos vão responder por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados. Nesta terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, decidiu confirmar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, que manteve nos cargos o prefeito e a vice da cidade de Açu, Gustavo Montenegro Soares, e Fabriele Cristina de Azevedo Bezerra. Eles eram acusados de captação ilícita de sufrágio, ou seja, compra de votos. A ação foi motivada por causa de uma distribuição de cestas básicas nas eleições de 2020. No entendimento do plenário, não existem elementos suficientes para provar a prática da compra de votos. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento do livro Economia, Conceitos Introdutórios para Juristas. A obra é destinada à comunidade jurídica em geral. Acompanhe mais detalhes do lançamento com Kátia Gomes. O livro, de autoria de Fernando Araújo, advogado e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem o conhecimento econômico como um elemento importante em negociações e decisões no ambiente jurídico. Ao todo, 41 temas são explorados ao longo de 128 páginas, como explica o autor. As nossas sociedades aprenderam por elas mesmas a modular-se, a centrar-se em valores económicos, o que de alguma maneira pode ser lamentável, visto que denota a proeminência de uma sociedade materialista e aquisitiva e consumerista, mas por outro lado é muito bom porque nos permite a todos termos muito mais tolerância uns com os outros, visto que passamos a analisar-nos não pelo prisma da fé ou das convicções políticas ou das nacionalidades, mas muito mais pelo prisma da utilidade social uns para os outros. Se nos tornamos necessários uns para os outros, isso aumenta muito a nossa tolerância uns dos outros. O autor do livro participou de um seminário organizado pelo ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, no Conselho da Justiça Federal em 2014. Agora, como forma de retribuição, o ministro veio prestigiar o lançamento da obra. Tenho a honra de poder participar hoje do lançamento desse livro que contém o primeiro capítulo dessa obra magna dele
e que vai muito além da promessa, vai muito além de noções introdutórias. Ele oferece noções muito profundas e certamente úteis para o profissional de direito avaliar as decisões ou as suas atuações de acordo com a teoria econômica. O ministro do STJ, João Otávio de Noronha, disse que o lançamento do livro acontece 20 anos após a posse dele no STJ. E lembrou que desde que entrou na corte, já falava sobre economia no meio jurídico. A gente discutimos vários assuntos, nós não desconectamos mais. Porque é um desastre quando o direito se desconecta da economia. O servidor do Supremo Tribunal Federal, João Neylor Vilas Boas, é mestrando em Direito e Ciência Jurídica, especialidade Direito e Economia, pela Universidade de Lisboa. E tem o professor Fernando Araújo como orientador. É um desafio muito grande ser orientado por ele, porque ele tem um conhecimento muito vasto, então ele sempre instiga os alunos a irem cada vez mais fundo nas pesquisas, né? Então está sendo muito gratificante, uma honra. Durante o discurso, o analista e colunista de economia do Jota, Fábio Graner, disse que a obra tem uma grande importância nesse momento do país. Essa semana a gente tem duas decisões muito importantes a serem tomadas, uma aqui no STJ sobre a questão das subvenções do ICMS, no STF a discussão do FGTS, são decisões fundamentais que têm repercussões para além da letra da lei. Então acho que esse livro ajuda muito a gente a fazer essa reflexão sobre as diferentes repercussões das decisões tomadas nos tribunais brasileiros. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Tchau, tchau.